Olá, meu nome é Thaís Silveira Pertilli, eu sou professora de Direitos Humanos aqui no Rico Domingues Concurso. A dica de hoje é para você que está se preparando para o curso de formação de cabo da Polícia Militar. Saiu o nosso edital e no edital contém uma bibliografia do que você tem que estudar para a sua prova. E dentro dessa bibliografia, além de alguns outros livros, pede a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importantíssimo que você saiba a declaração. E por que é tão importante? Não só porque são somente 30 artigos que você tem que estudar, e tem que estudar o preâmbulo lá, ler todos aqueles considerandos para entender a ideia histórica, o que se envolvia no momento da formação da declaração, mas também porque a declaração é muito cobrada em provas de direitos humanos. Toda prova de direitos humanos tem lá em seu edital a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E que é importante isso para nós? A importância dessa informação para nós, é que há muitas questões sobre a declaração. Então a gente já tem uma ideia de como a declaração é cobrada. E é nesse sentido que eu vou explicar para vocês algumas dicas muito importantes que não dá para ir para a prova sem saber. Ela foi criada pela Assembleia Geral da ONU em 48. Então aí nós já vemos que a declaração foi criada pela ONU, mais especificamente pela Assembleia Geral, que é um dos órgãos da ONU. Ela teve probleminhas na sua formação, ou seja, não foi o consenso geral de todos os artigos, todos os direitos que iam compor a declaração, esse documento tão importante. Quando os países se reuniram para formar a declaração lá em 1948, um pouco antes disso, quando começaram as tratativas da declaração, eles não chegavam a um acordo, porque alguns países não queriam que constassem os direitos de segunda dimensão. Lembra lá que nós temos direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Até já há autores, doutrinadores que falam em quarta e quinta. Mas mais geralmente de primeira geração, que vai falar dos direitos de liberdade, segunda dimensão, então nós vamos ter os direitos de igualdade e por último, fraternidade. E qual era o problema desses países em falar dos direitos acerca de segunda geração? Porque os direitos de segunda dimensão, eles geram uma importância de que o Estado gaste, ou seja, que o Estado cresça, exige gastos do Estado. Porque direitos de igualdade são direitos sociais, então demandam gasto, atuação do Estado. E, por exemplo, alguns países mais liberais querem atuação mínima do Estado, por exemplo, os Estados Unidos. Então, não houve um consenso a princípio, mas sim, depois se formou a declaração e na declaração nós temos sim direitos de segunda dimensão. Mas é importante porque já caiu muito em prova, cobrando se houve um dissenso no começo, nas tratativas da declaração e acerca de quais gerações, quais dimensões de direitos, e foi de segunda dimensão. A outra questão é sobre a natureza jurídica da declaração. Nós temos que lembrar que a natureza jurídica da declaração é de força cogente. O que quer dizer isso? Quer dizer que a declaração é obrigatória. A declaração é obrigatória. Mas ela é obrigatória porque ela é uma resolução, porque foi assim que ela foi publicada, como uma resolução. Não, isso já caiu em prova também. Não é porque ela é uma resolução que ela é obrigatória, justamente o contrário, porque resoluções não são obrigatórias no seio internacional. Porém, há dois motivos que dizem por que a declaração é sim, então, com força cogente. Porque ela é uma interpretação autorizada da Carta da ONU, e a ONU ela tem sim força cogente, e também porque ela é uma norma internacional costumeira, ou seja, um princípio. No seio internacional, as normas costumeiras são muito importantes, elas têm força cogente sim. E por essas duas razões, então, nós sabemos que a declaração tem força cogente, ou seja, força obrigatória. Dentro da declaração nós temos então o preâmbulo mais 30 artigos. É importantíssimo saber tudo, desde o preâmbulo. Ah, o preâmbulo é só para ter uma noção? Não, o preâmbulo é muito cobrado. Já uma questãozinha para a gente pegar. Nos termos expressos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo encontra amparo no. E é importante ver desde o início da questão o que ela está pedindo de nós. Está pedindo nos termos expressos, então não é uma ideia sobre a declaração, é sobre o que está lá. E aí pergunta, o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo encontra amparo no quê? Letra A. Prescindibilidade de proteção dos direitos humanos da pessoa humana. Aqui é uma questão de interpretação também, porque prescindibilidade quer dizer que não é necessário. Então não é necessária a proteção dos direitos fundamentais? Não, está errado de cara, mas exigiria que você soubesse que prescindível é aquilo que não é necessário. Imprescindível é aquilo que é necessário. Letra B. Reconhecimento de que todos os países signatários abominam a pena de morte. Não tem nada a ver com isso. Letra C. Poder soberano dos países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Poder soberano é o poder soberano dos países que dá a ideia de liberdade, justiça e paz no mundo? Acho que não. Letra D. Dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis. E aí está a nossa razão. Lá na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que é a dignidade que dá a razão para a liberdade, para a justiça e para a paz no mundo. Lá no preâmbulo, dentro das 7 considerações, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Aqui é a grande importância da dignidade já lá no preâmbulo e a importância de vocês já estudarem muito o preâmbulo. Mais uma questão. Complete as lacunas de acordo com a alternativa, que reflete o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em... E aí você tem que completar. A minha dica é para vocês tentarem lembrar primeiro e depois olharem as alternativas, para não trazer confusão, porque senão você tenta chegar numa alternativa em vez de responder. Então vamos lá, artigo 1º, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade. Então a gente já elimina algumas aqui, elimina pelo menos a B e a C. Em dignidade são dotadas de razão e consciência. Tinha que lembrar que era razão e consciência. Onde que a gente tem aqui? A letra B não, letra D não, e aqui as duas novamente. Continuamos entre a A e a D. E devem agir em relação umas às outras com o espírito de... O espírito é de fraternidade. E aí que a gente obteria a nossa correta, a nossa letra correta, que é então a letra A. Dignidade e direitos, consciência e fraternidade é a letra A. Mais uma. Acerca do que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, informe se é verdadeiro ou falso. E aí vamos lá. Muita atenção. Verdadeiro ou falso? Todo ser humano vítima de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Essa questão está errada. Por que ela está errada? Aqui, por crimes de direito comum. Essa é uma pegadinha muito usada nas provas. Não pode ser de crimes de direito comum. É só crimes políticos que pode pedir asilo. Só crime político. É uma pegadinha muito comum. Então não pode cair nessa. Essa está errada justamente porque está citando crimes comuns e precisa ser crime político. Questão. Com relação aos direitos humanos, julgue o item. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa, no exercício de seus direitos e de suas liberdades, estará sujeita apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e das liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Está corretíssima e diz realmente o que está lá no artigo 29. Então a importância de saber artigo por artigo. E tem que saber tudo, porque aqui no meio poderia ter alguma coisinha errada e aí já despencaria a sua questão. Por isso precisa saber todos os artigos. Segundo o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a proteção à privacidade compreende somente a privacidade do próprio interessado? Será que só a privacidade da própria pessoa? A importância de saber os artigos novamente. Letra B. A privacidade do próprio interessado, da sua família, no seu lar ou na sua correspondência. Essa letra B é a nossa correta, porque é justamente isso que preconiza lá o nosso artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tal interferências ou ataques. Aí a importância de saber cada detalhe. Porque aqui você poderia lembrar, eu sei que tenho direito à privacidade lá na declaração, mas tem que saber os detalhes, que é para a família, que é para a correspondência também o direito à privacidade. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, julgue os itens que seguem. O direito à educação e o direito da participação na vida cultural da comunidade são expressamente consagrados, assim como o direito à igual proteção da lei e à liberdade de locomoção. Será que tudo isso está na declaração? Sim, todos esses direitos estão lá na declaração, por isso essa assertiva é correta.
Todo ser humano tem o direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Então, aqui, os artigos que dizem tudo isso. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, essa baseada no mérito. Então, a importância de ver cada artigo, cada dispositivo da declaração, porque ela tem minúcias. Por exemplo, aqui, todo ser humano tem o direito à instrução. Claro, então a gente já sabe que o direito à educação, instrução aqui a gente está falando de educação. Quando a gente fala de educação, se diz que a educação lá na declaração vai ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. É isso que está garantindo educação nos graus elementares e fundamentais. Agora, a instrução elementar será obrigatória e já a técnico-profissional será acessível a todos. E já a instrução superior vai ser baseada no mérito, como por exemplo aqui no Brasil, que nós temos o vestibular para entrar na educação superior pública. E o item 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais e religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Vejam que os pais, eles têm preferência, mas não quer dizer que assim será. Tanto é que no Brasil, nós temos leis, por exemplo, que dizem como é que a instrução vai se dar. Agora está se discutindo se pode ter educação em casa ou não, mas é o Estado que primeiro vai prever se vai poder ser educação em casa ou não. Mas há uma preferência na escolha. O outro ponto importante aqui é nós vemos o que se espera da educação, que é bastante coisa, já que aqui a gente está falando de instrução, é totalmente voltado para a educação. Se espera que a paz, que não haja mais confrontos religiosos, tudo isso advindo da educação. Então veja que se espera muito da educação a partir da declaração. Mais uma perguntinha. Conforme expressa a previsão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém, letra A, já temos a nossa resposta, será submetido à tortura. É muito importante, porque muitos doutrinadores dizem que há um núcleo duro dos direitos humanos que não podem ser relativizados de jeito nenhum. E qual é esse núcleo duro? Seria o não ser submetido à tortura e também não ser submetido a trabalho escravo. Seriam os dois pontos que não podem ser relativizados de jeito nenhum nos direitos humanos. Questão. Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos, analise a afirmativa a seguir. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou em particular. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. E aí, esses dois itens estão corretos? Estão corretos? Parecia que eu estava lendo a declaração. Esses dois itens aqui estão corretos. E o terceiro? Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todas, ipsis literis, estão conforme a declaração. Então aqui dá aquele medinho, né? Todas corretas, mas estão todas corretas. Então a nossa letra A é a alternativa correta. Ainda, muito importante para quem está estudando a declaração, porque mesmo que esses tratados não sejam cobrados diretamente, eles têm profunda influência nos tratados de 66. São dois tratados que foram feitos após a declaração, lembra, a declaração é lá de 48, e os tratados de 66, para afirmar a importância, porque inicialmente a declaração ela não tinha aquela força cogente, afinal ela era uma resolução internacional, mas para que ela ganhasse cada vez mais importância, então fizeram os tratados de 66, que são o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Direitos civis e políticos trata de direitos da primeira geração, ou seja, direitos de liberdade, atuação negativa do Estado, só deixa aí. Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, direitos de igualdade, segunda dimensão, demanda um gasto do Estado, ou seja, atuação positiva do Estado. Então, os tratados de 66, que são Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, mais a Declaração Universal
Universal de Direitos Humanos formam o nosso Declaração Internacional de Direitos, ou International Bill of Rights. Então lembrem, são esses 3 documentos que formam o International Bill of Rights. É isso aí, chegou a hora de estudar, nós já temos o nosso edital. Então estudem muito, contem conosco, fiquem atentos e aqui no Rico do Minx vocês têm a preparação para este curso. Até mais!